Bom, precisamos conversar sobre um assunto bem sério. Vocês sabem que, né, nesse meu canal eu não faço nenhuma edição nem nada. Esse daqui é o meu primeiro vídeo, né, que vai falar sobre algo político, o primeiro vídeo que vai falar algo político, e o primeiro vídeo meu foi sobre um sonho que eu tive, né, um sonho estranho e tal, os caralho 4, né, foi até legal, assim, fazer o primeiro vídeo, só que é algo, assim, que realmente, não, eu preciso falar, porque que vocês sabem que o Lula é uma pessoa não grata, vocês sabem muito bem. Gente. Agora, que alguns bostilheiros chamados professores são também alguns, né? Que meio que enfatizam como se essa profissão fosse ruim, só que, pô, cara, mano, assim, a maioria dos meus professores são muito gente boa, só que vai ter dois que eu vou falar, que eu não vou falar o nome, não vou falar quem é. Ninguém nunca vai saber quem é, né? Porque, porra, não vou falar, gente. Não vou nem falar se é professor ou professora. Mas, basicamente, é o seguinte. A primeira pessoa é de português. E, sim, consegue explicar bastante bem, assim, a matéria. Só que vocês têm que ver, assim... vocês teriam que ver, assim, do meu ponto de vista. Porque, sério, a pessoa não sabe falar português. Tem até um vídeo do Dr. Enéas que ele fala que não existe preconceito contra quem uh, enfatiza esses cargos públicos, né? Que nem o presidente, né? Que nem o Lula, ou como um professor. Porque, véi, é um conceito, gente. É um conceito. Pra um cara, pra um cara ser direcionador de uma nação, né? Um presidente, ele precisa ser alfabetizado. Para alguém ensinar outras pessoas, ele precisa também ser alfabetizado. E como é que uma pessoa que não sabe ler nem escrever direito, gente, principalmente falar, né, conjugar verbos, como que uma pessoa dessas vai ser um professor? A segunda, né, pessoa que eu vou falar é um professor de história, entende? E meio que foi uma aula de história, não vou falar quando que aconteceu essa aula, e meio que, véi, é triste. É triste porque nessa aula eu tava falando sobre ditadura militar, né, o regime da ditadura, e tava bom, entende? A aula tava boa até que chegou no tópico foda, né, aquele tópico que a esquerda, ela pegava e sequestrava diplomatas para, como é que fala, trocar por prisioneiros de guerra, entre aspas, né? Para trocar por prisioneiros, né? E, assim, se o professor tivesse, o professor, professora, sei lá, tivesse explicado de maneira bem razoável, assim, só explicando isso, gente, estaria de boa. Só que a pessoa, né, eu falei professor, mas não dá pra saber se é professor ou professora, vocês nunca vão saber disso, mas se a pessoa tivesse preservado, assim, de não colocar a opinião dela, a gente que é um lixo, estaria tudo de boa. Por que eu falo que é um lixo? Porque doutrina, mano, é o pior lixo que tem nesse universo, cara. O próprio Wilker Leão fala assim, que ele não foi lá pra ver, assim, é, contra comunismo, né? Como aquele professor bravão que tava enchendo o saco dele tava falando. Mas sim pra mostrar pra onde que tá indo o nosso dinheiro, né? O dinheiro público. O dinheiro público tá indo pra essas merda de faculdade que fica ensinando essas porra tudo que, tipo... Cara, sim, tem umas coisas boas, sim, só que... Véi, esse mesmo professor, né, que o Wicker Leão tinha falado, usou um argumento bem lixo, né, que os escravos, não, os africanos, eles pegavam escravos para dar para os europeus para ganhar dinheiro e com esse dinheiro eles comprarem armas para não serem escravizados pelos europeus. O que é uma baita de uma mentira, porque depois deles pegarem essas armas, eles usavam para roubar mais escravos, para pegar mais escravos. E antes mesmo dos europeus falarem, olha, pega mais escravo aí. Eles simplesmente iam e pegavam mais ainda antes de ter uma ordem. Eles não tinham uma ordem assim, para pegar escravos. Eles primeiramente pegavam, aí depois eles, né, colocavam assim tal. E daí não foram todas as vezes, mas tipo, dá para entender que sim, a escravidão assim
tá errado, assim, na parte dos europeus, principalmente dos europeus, mas essa parte, assim, dos africanos que escravizavam também, eles pegavam escravos, a gente vendiam para os europeus, a gente, ou usavam também escravos, a gente, que não ligavam, tá? Se esses impérios assim, africanos, eles precisavam pegar bilhões de escravos, eles iam pegar bilhões de escravos só para continuar no poder, gente. Então, meio que, a escravidão, ela tá errada na parte, principalmente dos europeus, mas também nessas partes dessas pessoas que são africanos que escravizavam africanos, entende? Então já é reduzido a lixo esse argumento de merda desse professor. Só que eu não tô falando desse professor, eu tô falando da minha pessoa, né? Que eu não vou. Não da minha professora. Não da minha pessoa. Mas sim do meu professor ou professora. Isso sim, entende? Que em certo momento da aula falou que. Como é que fala? Tipo, gente, então. Eles pegavam né, os diplomatas, né, que tipo isso realmente aconteceu, né, os diplomatas, pessoas né, de outros países que vinham aqui para fazer alianças internacionais, eles, né, as pessoas de esquerda, algumas pessoas de esquerda armadas sequestravam né, essas pessoas e trocavam contra trocavam por outras pessoas que tinham sido presas na ditadura. E, assim, já colocando minha honesta opinião, a ditadura foi um lixo. Gente, a ditadura foi um lixo. Gente, o próprio AI-5, ele baniu o habeas corpus. Gente, ou seja, a pessoa era primeiramente presa, depois ela tinha o direito ao julgamento, gente. Ou seja, isso é patético, isso é um lixo, gente. Mas, cara, você não pode justificar um crime com um crime. Não pode, gente. Você não pode simplesmente justificar. Bom, mas a esquerda, ela pegava esses diplomatas que não tem porra nenhuma a ver, porque são pessoas de outros lugares. Mano, imagina um diplomata que tem uma família. Aí ele vai, é sequestrado e torturado. E a própria pessoa, né, que estava dando aula, falou: gente, e se eles fossem torturados, seria 1% comparado à ditadura. Não interessa se é 1% ou se é 0, não interessa, gente. Se fosse, sei lá, né, porque, assim, essa guerra que teve, assim, entre a esquerda e o regime militar e tal, sim, basicamente foi um tiroteio de autoritários. Não todo mundo né, e tal, porque várias outras pessoas sim estavam revoltadas com a ditadura, né, o que todo mundo deveria fazer né, com a sua liberdade, né, de estar revoltado com esse regime de merda, mas não pegar armas e sair sequestrando outras pessoas de outros países. Como é que o cara vai chegar em casa depois, né? Vai chegar nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá, e falar: olha, gente, foi legal a minha passagem pelo Brasil, eu só fui sequestrado e torturado, sendo que eu não tinha nada a ver com essa merda que estava acontecendo aqui no nosso país. Que foi uma merda. O regime militar, né? A ditadura foi uma merda, mas não justifica fogo com fogo, não justifica um crime com outro. Não tem essa, cara. Não tem essa. Você vai simplesmente pegar, torturar o cara, mano, fazer de tudo com o cara, entende? Pra o quê? Pra tentar justificar. E também outra. Ele tentou também justificar essa pessoa, né? Tentou justificar também. Ele ou ela, né? Eu falei ele sem querer, mas de qualquer forma pode ser ela também. De qualquer forma, tentou. Eu falei ele, assim, só por confusão mental mesmo, entende? Só por estar né, direcionando as palavras assim, para sair tudo direitinho, né, e tal. E então não dá para saber se é ele ou ela, né? Não dá para saber, gente. A professora ou o professor, sei lá, de qualquer forma, é um professor. É basicamente isso. Ou é uma professora. É basicamente isso. Gente. Então, basicamente assim, a pessoa que estava dirigindo a aula foi e explicou, olha, ela explicou, ou ele. Vocês já sacaram, né? Vocês já sacaram. Então, a pessoa né, que estava dirigindo a aula explicou, olha, essas pessoas né, da esquerda, elas roubavam, né, assaltavam assim, bancos, os caralho a quatro, para ter dinheiro, né, para comprar armas, os caralho a quatro. Sendo que, tipo assim, também é uma outra tentativa de justificação, gente. Primeiramente, você pegar e tentar justificar um diplomata que não tem nada a ver com a merda que estava acontecendo no nosso país, gente.
e o cara ser torturado, os caralho é quatro, entende? Além disso, vários assaltos à mão armada, e você vai tentar justificar, por quê? Porque tava tendo a ditadura? Sim, tava tendo a ditadura, entende? Mano, isso justifica uma outra ditadura também? Não, não justifica. Então pronto. Não faz sentido nenhum um docente da matéria, ou uma docente da matéria, né, um professor ou uma professora, simplesmente passa pano. Gente. Então, sim, isso foi uma doutrina. Gente. Eu acabei de passar a porra de uma doutrina. Acabei de passar. Agora, talvez, antes, talvez, um ano atrás, talvez, muito provavelmente um ano atrás. Não vou explicar pra vocês quando que foi, mas basicamente foi exatamente isso que aconteceu na aula. E o mais foda é que, cara, véi, saber que... Tá bom, agora eu vou explicar, né, sobre a região que eu sou, né. Eu sou de São Paulo, e isso aconteceu em uma cidade de São Paulo, né, óbvio, e aconteceu em uma escola de São Paulo. Eu não vou falar o nome da escola, nem nada do tipo, não vou falar nem o nome da professora ou do professor, né, tanto de história ou tanto de língua portuguesa, e também não vou falar sobre, né, o nome da cidade também tal, só dá pra saber o seguinte: aconteceu em São Paulo. Então, mano, já vai manchando o nome, assim, da cidade, né? São Paulo, gente, que já tá manchado, gente. Então, sério, assim, é basicamente isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente não pode simplesmente deixar assim. Gente, eu vi até um vídeo do Brasão de Armas, que foi minha inspiração, e também do Wilker Leão, também, que foi minha inspiração para gravar esse vídeo. Gente. E também um outro vídeo do Daniel Fraga, que ele... Eu acho que o nome do vídeo é... encheção de saco estatal, sei lá, alguma coisa assim. Entende? Que meio que era um vídeo de uma menininha que ela basicamente ela ficava mostrando assim os erros que tinha na escola dela, tal, os caralho a quatro, entende? Ela ficava mostrando porque meio que, como é que fala? Como é que fala? Sim, os pais dela como todos os pais, tem que trabalhar no mínimo 5 meses para pagar imposto, entende? Nessa merda de país, entende? Pra aí no final, né, desse imposto virar educação, sei lá, os caralho a quatro, e aí ela não ter direito à educação, entende? Porque a escola é um lixo também, entende? Ou seja, entende? Foi essas as minhas inspirações, entende? E não, eu não sei falar de forma formal, eu só tô falando desse jeito porque eu não quero ser comparado com esses bandos de idiota, entende? Que, né, cara, que faz essas merdas, né, velho? Porque é foda, cara. Por isso que o nosso país é conhecido como o país da putaria, o país do futebol, e também por nós mesmos, entende? A gente conhece como Bostil, entende? O que tá certo e tá errado ao mesmo tempo, entende? Mas tá principalmente certo, entende? Como é que você vai dizer que uma pessoa não pode simplesmente não pagar imposto? Cara, isso é um maior absurdo. Entende? Em vários outros países, o imposto não é tão alto assim. Nesse país, cara, 5 meses. 5 meses. Ó, 12 meses. 12 meses da sua vida. Da sua vida não. Do seu ano, é óbvio. É porque qualquer ano tem 12 meses. 5 é pra pagar imposto. Cara, o país, assim, tá um lixo, infelizmente. O Brasil teve anos melhores. Não é tipo, o Brasil não tem solução. Ele tem sim. E também, né, esse meu vídeo tá sendo inspirado também no Mamãe Falei. Que também, né, mostra, assim, algumas coisas, assim, sobre o Bostil, né, porque... Não é Bostil. A gente não está falando sobre o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país lindo. E pra você ver, ó, isso daqui é minha voz, é minha voz, né? Não é uma voz de lá, um canal aleatório falando mal sobre o Bostil, né? O que todo mundo faz, né? Várias pessoas que são bostilheiras vai, pega e faz. Não é todo mundo, gente, mas alguns, né, fazem isso. Gente. Não. Esses daqui são... Eu tô contando assim, uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tô contando com a minha voz. Gente. Algo assim... meu, entende? Algo meu, entende? Não é uma história, sei lá, simples, tipo, minha escola, ela é barulhenta. Porque, sim, entende? Mas quantas escolas no Brasil não são barulhentas, entende?
Quantas salas de aulas não são barulhentas, entende? E é isso, entende? É triste pra caramba, entende? Vários professores também, né, que são gente boa, que não são, né, não devem ser comparados a esses lixos, professores ou professoras, né, sei lá, tem que sair assim de sala de aula assim com pressão alta, entende? É foda, entende? Basicamente é isso, entende? Temos que falar sobre o Bostil, o Brasil, sei lá. E, sim, a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo não vai ver até o final. Ou pode até ver até o final, mas não vai realmente pensar sobre. Entende? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Compartilhem, por favor, mas não coisem like. Eu não preciso de like. Eu só preciso de compartilhamento mesmo. Eu só quero que chegue no máximo de pessoas possíveis. E basicamente é isso. Gente. Talvez, sei lá, eu grave mais outros vídeos, né? Porque demorou pra caralho pra eu fazer esse vídeo. E também pra eu fazer o outro, né? O sonho doido em Silent Hill. E basicamente é isso. Tá? É nóis. Falou.